Olá, uma boa noite para você que tá ligado aqui na nossa programação informativa. O Jornal do Ônibus deste sábado está no ar, com as principais notícias do setor rodoviário para você. Vem aí novidades no Expresso Recreio, empresa com sede no Rio de Janeiro. Confirmando boatos, a companhia vai receber uma unidade do Mascarello Elo, com chassis Mercedes-Benz OF 1721 Euro 6. A empresa que opera linhas do serviço executivo, o Frescão, lá na Zona Oeste, vai novamente renovar sua frota. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou os argumentos da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, contra o arrendamento à Suzantur das linhas que eram operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara. A decisão é de quinta-feira e foi publicada ontem. A relatoria do processo é do desembargador Azumanishi. Com isso, a empresa do ABC Paulista continua operando as linhas, podendo assumir mais serviços, mas agora com uma segurança jurídica a mais, visto que a decisão é de segunda instância. Há ainda outras ações contra a operação, como a que foi movida pela Aviação Garcia, que quer operar as linhas que eram correspondentes aos serviços da Caiçara. Em resumo, a ANTT alegava que as linhas não são ativos de empresas, e sim, pertencem ao poder público, e que não deveriam, portanto, ser arrendadas. Além disso, a agência disse que a Suzantur tinha apenas o TAR, o termo de autorização, mas não a LUP, a licença de operação, para o serviço regular de linhas interestaduais de ônibus. O órgão julgador deu provimento parcial ao recurso da agência, atendendo apenas o argumento da ANTT para afastar a classificação da conduta dos agentes como resistência injustificada, no limite do ato de improbidade, constrangendo o órgão técnico com as penas de representação. Isso porque a decisão que permitiu as operações da Suzantur foi feita em 21 de setembro de 2022, mas a primeira linha só começou a ser operada em 3 de março de 2023. A Suzantur alegou que a ANTT estava agindo de má-fé, procrastinando o início das operações. Mas a Justiça entendeu que não foi o caso e que a agência estava apenas tomando os cuidados necessários por ser um órgão gestor. De acordo com a decisão, a Suzantur atende os requisitos técnicos para prestar as linhas que eram operadas pela Itapemirim e pela Caiçara, que vieram à falência. O termo de autorização operacional, válido até 2025, contempla o período do arrendamento de linhas e estruturas, que é de 2 anos, um ano podendo ser renovado por outro. Já o fato de a Suzantur usar a LUP da Itapemirim e da Caiçara, no entender do juiz, não pode significar nenhum impedimento. Observando a documentação necessária para a exploração do serviço de transporte rodoviário interestadual, verifica-se que, na espécie, a transportadora turística Suzano renovou sua habilitação perante a ANTT, possuindo TAR válido até 25 de outubro de 2025, ou seja, prazo suficiente para cumprimento integral do contrato de arrendamento, homologado em primeiro grau de jurisdição. A arrendária também cumpre os demais requisitos da Resolução 4.770 de 2015, com regularidade fiscal, financeira, trabalhista, com cadastro de frotas e motoristas. Para a Justiça, o fato de haver mais uma operadora na malha interestadual de ônibus aumenta a concorrência e beneficia os passageiros. Um cenário concorrencial induz uma série de benefícios socioeconômicos, propiciando uma melhor eficiência locativa, reduzindo a possibilidade de um agente abusar de seu poder econômico, eliminando preços arbitrários, bem como fornecendo uma pluralidade de escolhas para o usuário, ou seja, fatores relevantes que atendem ao modelo de Estado social. Ainda de acordo com o despacho, a solução de arrendamento
em rotas de importância no setor rodoviário. Como se não bastasse, a referida contratação possibilitará a operação das linhas em solução de continuidade em trechos importantes do território nacional, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Volta Redonda, Guarapari, Belo Horizonte e Nanuque, atendendo sob outro ponto de vista, o interesse público de grande relevância social e econômica. O juiz também destaca que é mais vantajosa a proposta de arrendamento feita pela Suzantur, já que garantiu o pagamento mínimo de R$200 mil por mês à massa falida. É importante lembrar que a proposta da Suzantur foi a única que estabeleceu o pagamento mínimo mensal, de forma que, mesmo com a dificuldade inicial da exploração das linhas rodoviárias, foi depositado nos autos principais o montante acordado, cumprindo a empresa o quanto disposto no contrato homologado. A decisão entende ainda que manter as operações pela Suzantur, mesmo em regime de arrendamento, não fere decisão do STF, que se posicionou pela constitucionalidade do modelo de autorização das linhas, sem necessidade de precedência de licitação. Importante mencionar que referido tema foi objeto de discussão em 2 sessões diretas julgadas pelo Supremo, em sessão de março, deliberando sobre a constitucionalidade do regime de autorização para serviços regulares de transporte interestadual de passageiros. Dessa forma, sendo a regra de livre mercado, e desde que preenchidos os requisitos exigidos pela agência reguladora, todas as interessadas podem apresentar requerimento diretamente à NTT, a fim de obter autorização regular para a prestação desse serviço. O sim ou não de hoje fala da Mascarello. Você vê com bons olhos a fabricante adentrando ao mercado carioca? Sim ou não? Fala aqui pra gente nos comentários e na aba Comunidade. Hora da gente falar das oportunidades de emprego. Aviação Ouro e Prata abriu vagas para motoristas de ônibus. As vagas são para Belém, Cuiabá, Altamira, Marabá e Dourados. Como requisitos, a empresa pede CNHD ou E, experiência com veículos pesados, experiência em viagens longas, curso de transporte coletivo de passageiros e residir nas cidades das vagas. Como benefícios, é oferecido salário compatível com a função, plano de saúde, diárias, escala programada, vale alimentação, estacionamento fechado, acesso à Universidade Corporativa Ouro e Prata, seguro de vida, convênio Sesti-Senat, oportunidade de crescimento dentro da empresa e premiação mensal Motorista Show. Interessados para participar do processo seletivo, basta colocar o currículo neste site, ouroeprata.gup.io. Lembrando que não adianta você mandar o seu currículo para o canal. A vaga só será obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! O sindicato que representa os motoristas de Niterói divulgou uma nota falando das crises do setor e da possibilidade de uma greve na cidade. Os rodoviários reivindicam a reposição salarial dos últimos 12 meses e um aumento real do salário. Na Baixada Fluminense, a Atrel reativou de seu cemitério de ônibus um coletivo. Ele está rodando pela Iluminada de Magé. Na capital, a Aviação VG pintou mais um de seus ônibus com sua pintura própria. O carro da vez foi o B31013, um Caio Mondego com chassi Mercedes-Benz. Em São Paulo, pontos de ônibus na região do Interlagos vão mudar de lugar até o dia 10 de setembro para a realização do Festival Detal 2023. Várias linhas que também passam pela região vão ter desvios. Fique atento. A Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná,
lançou um ônibus comemorativo, em alusão aos 200 anos da cidade. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Hora da gente falar das principais notícias dessa semana. Foi destaque aqui no canal: os ônibus elétricos. Em São Paulo, a SP Trans está no processo de homologação do ATIV. No Paraná, Curitiba iniciou os testes com o elétrico da Volvo. E no Rio, a Prefeitura de Volta Redonda conseguiu o conserto da BID na frota de coletivos elétricos. Duas novas parcerias foram firmadas no trecho: Gipsy com a Wimob e Flixbus com a Esmeralda. A Aviação Garcia pintou seu primeiro G7 na cor grafite. Já o Expresso Maringá plotou seu primeiro ônibus nas cores da Mob Fácil. No Tocantins, a Tocantins Transportes foi autuada por não emitir passagem grátis para um policial militar. Já na Paraíba, o Expresso Guanabara foi condenado a pagar uma indenização pela morte de um cachorro no bagageiro de um ônibus. A liderança Turismo de Goiás confirmou a compra do Expresso Marli. Na Rio-São Paulo, a Aviação Rio Doce vai retornar no trecho. Já a Caio informou que vai restaurar 2 ônibus antigos do Corinthians. A Buscar informou que vendeu as primeiras unidades do VistaBus NB1. E por fim, você viu aqui no canal as notícias da Aviação Itapemirim. E antes da gente encerrar, uma última notícia. A nova frota de ônibus de Itabira, lá em Minas, começa a rodar na próxima segunda-feira, dia 4. Assim a gente encerra o Jornal do Ônibus deste sábado, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe. Voltamos amanhã aqui no canal com o nosso show de ônibus, mostrando em detalhes vários coletivos para você. E na segunda tem as renovações de frotas. Boa noite e um excelente fim de semana para todos nós.